uma vez, estamos aqui nas quartas para iniciar mais um novo tema. E o tema de hoje é apego. Vou inclusive colocar aqui e simbora, né? O apego, né, é um padrão exagerado do qual tem origem na nossa infância. Quando crianças, a gente tem mais acesso a entender o que é o afeto através tanto do toque quanto do falar. E em muitos casos, os nossos pais não eram tão amorosos nesse tipo de demonstração de amor, não eram tão afetuosos. E em nenhum momento eu estou aqui colocando os pais como errado. Eles deram o que eles tinham para dar. E nesse momento que a criança ela vai buscar realmente se sentir acolhida e ela não consegue, o que ocorre? Ela vai colocando isso como um padrão para ela. E aos poucos ela vai tendo esse padrão como um padrão de real para ela e ela cresce buscando isso nas outras relações. E aí como é que vamos iniciando? Vai iniciando que a criança ela não se sentiu tão acolhida, né? Quando ela buscava carinho, ou ela tinha carinho de uma maneira que não era tão linear. Em alguns momentos, por exemplo, o pai estava muito afetuoso, em outros não. E nessa desigualdade, o que ocorre? A gente vai crescendo nessa ideia de que realmente, quando a gente encontra alguém para dar carinho, a gente encontra como se fosse um bote salva-vidas. E aí, nas relações, quando a gente cresce, a gente busca um bote salva-vidas. É aquela coisa, a um namorado, um amigo, seja o que for, a gente se agarra, como se aquilo fosse preencher um vazio que tem dentro de nós. E aí, esse vazio, ele não é preenchido por uma outra pessoa. Mas pra gente entender tudo isso, demanda um tempo, demanda todo um trabalho, né? Só que aí a gente vai trabalhar realmente a parte do apego, dessa ideia de a gente encontrar as outras relações como um bote salva-vidas, né? Os vínculos afetivos, quando a gente vai se tornando adulto, eles se tornam compensatórios, ou seja, quando eu tenho aquela ideia, quando eu era pequena, quando eu amei, não me deram acolhimento, então eu sinto uma falta, um vazio, e eu vou sempre estar buscando isso. Isso é difícil para outra pessoa, porque a outra pessoa também se sente sufocada, porque o excesso é aquelas relações em intensidade. Então, é naquele excesso de carinho, de zelo, de apego, que faz com que o outro também tenha aquela sensação de estar sendo sufocado. E para você que está sentindo, que está nessa relação, isso acaba gerando um distúrbio, que é um distúrbio de prioridade. O que é isso? É quando, pra mim, qualquer pessoa que eu acredite amar tá em primeiro lugar. E eu não sou minha prioridade. Então, pra mim, sempre vai ser o outro. Então, é o namorado, é o filho, é o amigo, é a mãe, seja quem for. A prioridade nunca está em mim. E isso vai deixando de lado os seus desejos, os seus sonhos. Quantas pessoas, hoje, se a gente parar pra perguntar, não vão dizer que abandonaram os seus sonhos sem nem ter tentado. Por quê? Eu abri mão por isso e por aquilo. E é um grande risco, principalmente quando você é mãe. Eu abri mão do meu sonho pelo meu filho. E aí, às vezes, você vai cobrar isso do seu filho no futuro, mas ele não te pediu. Então, a gente tem que analisar. Você realmente está como prioridade em sua própria vida? E como é que a gente identifica um pouquinho dessa dependência? Será que eu estou em processo de dependência? Porque as pessoas acham que dependência é somente aquela pessoa que consegue verbalizar, né? Nossa, eu não vivo sem fulano. Não, a dependência muitas vezes é você não conseguir fazer o que você quer. Inclusive, construir sonhos, metas e projetos para não desagradar o outro. Quem é um dependente emocional?
Eu acredito que no fundo todos nós temos um pouco disso. Pelo menos eu me reconheço em muitos casos assim, e esse reconhecimento é importante para poder trabalhar. Mas entendendo um pouquinho, o que é o dependente, é aquela pessoa que está em uma relação sempre com medo da expectativa do outro. Eu sempre estou em relação ao que o outro pensa. Vou dar 2 exemplos, que é muito comum para a gente identificar se a nossa relação é uma dependência. A sensação de cobrança e de peso quando eu lembro daquela relação. Pode ser uma relação entre pais e filhos, namoro, amigo ou quem for. Sabe aquela frase? Eu tenho que ir. Eu tenho que. Por exemplo, eu tenho que ir para casa dos meus pais, porque eu sou uma boa filha. Isso daí é uma dependência emocional. Você, na verdade, tem medo de desagradar o outro, certo? Você também tem aquela questão do eu tenho que, vamos dizer, eu tenho que ir para casa do meu namorado dormir lá hoje, porque já é um compromisso marcado. Percebe que na sua fala você mesmo já entrega que você não está indo por um desejo seu, mas por uma obrigação. E quando se traz esse peso, essa obrigação, já nos remete a uma dependência emocional que foi construída anteriormente. Como foi construída anteriormente? É aquela famosa, seja uma boa menina, seja um bom menino. Não desagrade a ninguém. Por isso que eu sempre presto atenção e falo para algumas pessoas que têm filhos, se seu filho disse não tô falando da questão de disciplina, os pais têm que disciplinar. Mas vamos lá, chega uma pessoa estranha que abraça seu filho diz não e você vai lá e obriga o filho a abraçar. Gente, criança tem o direito de não querer o toque daquele estranho. Criança tem o direito de não querer estar naquele ambiente. Quando a gente obriga a criança a estar nesse ambiente, a fazer tudo, a gente está tornando ela uma dependente emocional futuramente. Vai ser aquela pessoa que não vai fazer nada por si, sempre pelo outro. E tem gente que se vangloria, né? Eu faço tudo pelo outro. Gente, e o que você faz por você? Quem faz tudo pelo outro fica esperando o outro fazer algo por você. O outro não tem obrigação, às vezes o outro nem pediu. Aquela famosa guerreira, eu me encaixo nesse grupo, viu? E tô buscando me desencaixar. Que quer ajudar até quem não quer ajuda. Quem nem pediu e quem nem quer ajuda. Depois a outra pessoa fica com raiva até de você. Então, entenda onde está essa dependência. A dependência é quando você não está em primeiro lugar. Quando você está servindo a tudo e a todos, menos a você. Um outro ponto é quando você escolhe as coisas com base no que esperam de você. Você já parou para observar em algum momento que você está entrando em alguma relação da mais básica, um atendimento ao público, uma relação, um paquera, alguma coisa, você já fica criando. Eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer assim, porque fulano espera isso de mim, espera daquilo. Você está tão condicionado a viver para o outro que você já imagina possíveis cenários e começa a trabalhar isso. Então, é nesse ponto que você se reconhece enquanto uma pessoa com dependência emocional e que precisa sim realmente trabalhar. E como é que eu vou trabalhar isso? A gente já disse, né, que isso é anterior, né, que já vem da nossa infância, que é algo que foi construído, não é culpa dos nossos pais. Às vezes a gente não teve o afeto, a segurança, o acolhimento que uma criança necessitaria. Mas os nossos pais podem ter certeza, nos deram mais do que eles receberam. Assim como nós, se futuramente formos pais, vamos dar mais do que recebemos. Mas nunca o suficiente. Mas para isso, quando a gente se torna adulto, o que a gente faz? A gente vai lá e faz por nós. É aquele famoso, quando a gente vai trabalhar a nossa criança interior. Quem é que vai cuidar da nossa criança interior? Sou eu. É você. Porque você é adulto. Sua criança agora não precisa mais correr atrás de ninguém, de nenhum adulto para pedir colo ou acolhimento, porque sua criança tem você. Então, entender que isso foi lá naquele tempo, onde você talvez não teve o afeto ou um ambiente tão leve, por N motivos, por motivos de ausência de um dos entes, dos pais,
por eles não terem isso para te dar, porque eles não tiveram enquanto filhos. Então, por esses motivos, você tornou-se essa pessoa com esse apego, com essa dependência, essa pessoa que quando vê uma relação, vê a relação como um bote salva-vidas. É tipo assim, tem um barco e tem um bote salva-vidas. A gente não vai pro barco porque a gente acha que não merece, a gente vai e se agarra no bote salva-vidas. E como é essas relações de agarro no bote salva-vidas? Eu fico totalmente dependente dessa pessoa ou dessa situação, esse apego. E aí, quando eu coloco a minha felicidade na mão dos outros, não vai pra frente. Quando eu chego pra alguém, hoje uma paciente chegou pra mim e disse assim, eu não gosto de tomar decisões, eu deixo tudo na mão dos outros, eu fico esperando alguém fazer por mim. Aí eu disse, sua vida tá no padrão que você quer? Ela disse, não, nem um pouco, muito longe do que eu queria. Aí eu disse, é porque quando você entrega o direito do outro tomar decisões por você, você entrega a sua vida ao outro. O outro não sabe nem o que você quer. Como é que ele vai tomar as melhores decisões por você? O outro não sabe o que você sente. Como o outro vai tomar as decisões? E aí, quando a gente está nesse perfil de dependência emocional, para vocês terem uma ideia que não é uma coisa só de relação, que a gente às vezes acha que é só relação, namoro, casamento, a gente trava a nossa vida. Um dependente emocional, ele não tem coragem de seguir para frente. Porque ele quer ser pertencente àquele grupo. Então, se ele for e progredir, aquele grupo não vai mais aceitá-lo. Então, ele não quer. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma dependência emocional de uma amizade, e essa amizade tem um hábito de sempre estar fofocando, falando, comentando, e você decide pro seu bem, não porque você é melhor que ninguém, mas por saber que ficar comentando sobre algumas situações desagradáveis só reafirma dores dentro de você, e aí você decide, não, a partir de agora eu não vou. Você não precisa nem cortar esse seu amigo. Simplesmente quando ele começar a falar sobre isso, e você desviar o assunto de maneira delicada e doce, com o tempo esse seu amigo ele vai te excluir do grupo. Ou ele te acompanha ou ele te exclui do grupo. Quem é dependente emocional não tem coragem de quebrar padrões. Não tem coragem de ir além. Por quê? Porque vai ser excluído. E em alguns momentos vai se sentir só. Mas se você já tem dentro de si um transbordo de amor próprio e de prioridade, você pode até se sentir só em alguns momentos. Mas é uma solitude, não uma solidão sofrida. É um momento para você trabalhar esse olhar para si. Então, quem é dependente emocional, ele trava a sua vida. Como? Ele não tem coragem de ir além dos padrões. Se a família tem um padrão X, ele não tem coragem de ir ao padrão Y. Porque ele sabe que ele vai desagradar outras pessoas que ele ama. Gente, é muito fácil chegar numa rede social e postar que eu não ligo para a opinião de ninguém. Talvez a gente não ligue para a opinião de alguém externo, mas você vai se ligar para a opinião de alguém que você gosta. Por que quem nos machuca é quem a gente gosta? Porque a gente espera o melhor. Porque a gente espera desse outro o que a gente dá. E ao mesmo tempo, se eu sou dependente emocional, eu não consigo ir contra esse outro, nem que seja de forma indireta. Que eu não tô falando nem de briga, eu tô falando de seguir um caminho diferente. Então, eu vou voltar aqui. Como eu vou trabalhar então essa dependência? Eu vou só repetir 2 padrões que é muito comum nas relações de dependência, porque outras pessoas entraram depois, que é aquela sensação de peso e de cobrança nas relações, que é muito importante você verificar que o tenho que fazer isso para agradar fulano. A gente não fala diretamente assim, mas a gente fala assim, tenho que ir, você vê até a cara da pessoa, tenho que ir para aquele bar porque fulana me chamou. Tenho que ir para casa de fulana porque meu namorado quer ir. Você não tem prioridade. Claro, em alguns momentos a gente abre mão de algumas coisas, a gente convive em sociedade, tá? Os ETs ainda não vieram nos buscar, então a gente convive em sociedade, então é óbvio, eu não tô falando de ser radical, mas eu tô falando de que até que ponto esse tenho que é algo tão comum nas suas relações, a ponto que você vai perceber que aquela relação não tá fluindo, só um lado tá indo, tá trabalhando, tá cedendo, né?
E um outro ponto é quando suas escolhas é com base no que o outro quer, no que o outro vai pensar. É muito fácil eu dizer, eu não me importo com a opinião de ninguém quando eu tô falando de alguém da rua. Mas é difícil falar isso quando eu tô falando de alguém que eu amo, porque vai influenciar. Mas entenda até que ponto você vai travar a sua vida. E aí, dá para trabalhar a dependência? Sim, e como dá? Tem dois caminhos. Ou você se mantém na dor do entrave, eu vou manter as relações, eu vou manter a minha vida dessa forma, sem andar, sem progredir, para não desagradar ninguém. Ou eu vou desagradar e vou fazer meus projetos fluir. Os dois geram dores, mas uma dor passa, a outra não. Então, pare para observar. Se daqui a 10 anos você quer ser aquela pessoa que disse: eu queria ter feito isso, eu queria ter tido coragem para aquilo, eu queria ter feito aquilo. Não é legal. Seja aquela pessoa que diga: tentei, voltei para lá, se deu ou não deu. É o universo também. O universo, eu acredito que o universo sempre diz assim: ou ele diz sim, ou ele diz eu tenho algo melhor para você. Mas, para que ele lhe responda, você tem que agir. Você tem que perguntar. A melhor forma de perguntar ao universo é agir, é fazer. E aí, vamos lá. Tem como eu trabalhar a questão da dependência, do apego? Tem. De preferência, gente, com um profissional, em terapia. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar essas questões do apego, a gente vai mexer em feridas da nossa criança interior. Trabalhar isso sozinho é muito perigoso. Por quê? E muito difícil. Raramente nem o próprio. Por exemplo, eu enquanto terapeuta faço terapia. Porque não dá pra eu trabalhar o que o que eu tô sentindo. Tem o meu ego. O meu ego influencia acima de tudo. Então eu preciso de um profissional para ouvir. Inclusive que quando você tá falando para outro profissional, parece que você tá ouvindo de outra forma. Você até começa a refletir sobre isso. E aí, com esse profissional, você vai trabalhar essas dores da sua criança interna. Vai entender em que momento foi ativado esse gatilho, essa necessidade de agradar o outro, entende? E aí, quando a gente reconhece quando foi, quando a gente toma consciência, parte do problema já vai ser resolvido. Porque quando você não toma consciência, você fica igual a Gabriela. Eu funciono assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Tipo, como se não tivesse jeito. Mas quando você entende que ali foi uma construção, que teve uma origem, um meio, tá tendo uma continuidade, você entende que pode ter um fim, uma mudança, uma ressignificação. E quando eu falo de mudança, gente, eu peço que vocês tenham atenção. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: poxa, eu faço terapia, mas eu sempre vou e volto, me machuco em algum ponto. A terapia não vai te transformar em um super-herói, numa super-heroína, em alguém totalmente blindado, não. Ela simplesmente vai lhe dar instrumentos para que quando você volte para o fundo do poço, ou quando você perceba que está indo para lá, você tem uma escada para subir. Que você já entenda quando você repetir algum padrão, algum dor, que há um meio, que ali tem alguma coisa que não foi resolvida, vamos trabalhar, vamos reconhecer isso dentro de nós, vamos parar de apontar o dedo para o outro como culpado, ou para o universo como culpado. Então, entendam que vocês não vão ter uma fórmula mágica, mas é nisso. Então, trabalhar em um processo terapêutico, experimente, veja onde você se encontra, onde você se encaixa, inclusive com um profissional. Às vezes você comigo não funciona, mas funciona, por exemplo, com o Nalu, que está aqui na live. E isso é natural, não é que um é melhor que o outro, mas é a forma de trabalho das pessoas. Então experimente, busque se conhecer, olhe para dentro de si. Gente, o maior ato de coragem que você pode ter na sua vida é olhar para dentro de si e dizer: eu vou sim, eu vou pegar na mão da sua criança interior e dizer: vamos trabalhar, certo? E a partir desses pontos, também leituras de autoconhecimento, ambientes que te façam bem. Gente, não dá pra mudar se você fica no mesmo ambiente. Isso é muito real. Não dá pra mudar se você fica nos mesmos locais e com as pessoas que de alguma forma te puxam para um lugar que te machuca, que te faz mal. Então, é necessário que vocês também reconheçam isso. O que eu estou fazendo? Além de me trabalhar, eu estou trabalhando nos ambientes onde eu estou?
E a partir daí você vai entender. E quando você reconhecer em uma relação que há uma questão de dependência, não é que aquela relação tem que acabar, não. Aquela relação você tem que ressignificar. Você tem que trabalhar. Eu continuo amando fulano, mas eu consigo fazer coisas que talvez o incomodem, que talvez não seja do agrado de fulano. Por quê? Porque eu sou minha prioridade. Eu não estou dizendo para você ir contra as outras pessoas, mas você se colocar como prioridade. E a partir daí a vida flui. Gente, no início é muito difícil. Dá vontade de jogar tudo pro alto a todo momento. Isso é um fato. Reconheça isso. Mas se você não para, se você não desiste, os resultados vão aparecendo. E aí, como eu lhe falei, existem 2 caminhos. E os 2 têm dor. Só que um é uma dor que não vai passar, que é aquele dia eu vou me manter dependente, eu vou fazer tudo que o outro gosta, que os outros querem, não vou de forma alguma ir contra o outro. Ou você vai dizer, olha, eu amo, mas eu quero esse caminho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E posso te dizer, quem te ama vai continuar do seu lado e vai te dar muito apoio, certo? E talvez você escute na sua jornada o seguinte, eu escutei de algumas pessoas, de poucas, mas escutei. Nossa, você me decepcionou. E aí eu olhei, refleti, me senti culpada, que é natural, a gente tem isso. Por isso que o processo terapêutico é muito importante, porque senão a gente vai se culpar muito, se maltratar muito. A gente tem esse padrãozinho quando a gente vai mudando, sabe? E aí depois eu analisei, nossa, o que eu fiz a essa pessoa? Nada. Eu só deixei de ser fantoche na mão dessa pessoa. E aí você decepciona, realmente. Eu não sou mais o fantoche. Eu sou um ser humano que me impõe em primeiro lugar. E para isso, para terminar um pouco essas reflexões, eu vou trazer 3 perguntas para que você possa fazer para si mesmo. Em relação a como você está vivendo no seu processo, nas suas relações. A primeira pergunta, eu vou falar aqui. Se alguém quiser depois essas perguntas, pode me mandar no privado, se eu não conseguir copiar agora, que aí eu encaminho para vocês sem problema, certo? E são perguntas para a gente refletir bastante, para a gente entender se eu estou em algum momento em processo de dependência emocional. Vamos lá para a primeira pergunta. Você consegue fazer uma escolha sabendo que ela vai desagradar alguém que é importante para você? Reflita. A segunda pergunta, vou repetir a primeira, né? Você consegue fazer uma escolha sabendo que ela vai desagradar alguém que é importante para você? A segunda, você é capaz de escolher o melhor para você se isso te fizer criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? Vamos lá, essa é bem pesada, mas é bom refletir. Você é capaz de escolher o melhor para você, mesmo que se isso te fizer criticado e julgado pelas pessoas que você considera importante em sua vida? E a terceira pergunta. As expectativas e opiniões dos outros pesam na hora de tomar decisões? Quando eu falo isso, direcione realmente as pessoas mais próximas. Por quê? Porque é nesse ponto que a gente tem mais dependência. E às vezes o nosso medo, às vezes a gente tem uma autoestima maravilhosa, mas a gente tem medo de julgamentos e de críticas, porque a gente tem medo de não pertencer mais àquele grupo. E eu te digo, se for para crescer e for necessário não pertencer, tudo bem. É óbvio que a gente quer carregar todo mundo com a gente. E é maravilhoso. Se você estiver no processo de autoconhecimento, você vai querer carregar todo mundo com você. Primeiro, não puxa ninguém. Deixa que todo mundo venha conforme o seu exemplo. Segundo, não ajude quem não lhe pediu ajuda. Isso daí é uma ofensa a outra pessoa. Você não sabe se ela quer sair daquele ambiente ou daquela situação que ela está. E terceiro, que é o primeiro, na verdade, né? Seja a sua prioridade.
quando for fazer algo, pense em você. Não é passar por cima de ninguém, gente. Não é ser egoísta. É simplesmente dar o amor que você está esperando de fora. Não espera o amor de fora. Tem amor dentro de você, porque aí você transborda de amor. Quem chegar ao seu redor, das suas relações, simplesmente só vai complementar. Nada de somar a ponto de ser a metade, sim um complemento. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí. Novamente, eu quero agradecer, né, a presença, a participação, os compartilhamentos da live, do post da live. É um processo novo que me gera ainda um pouco de ansiedade, mas como eu tô falando para vocês, é um projeto meu, é algo que eu coloco como prioridade, estar aqui compartilhando um pouco do que eu vivencio enquanto profissional, enquanto leitora, enquanto paciente de terapia. Então eu desejo a todos vocês uma excelente noite, certo? Gratidão por estar aqui, por compartilhar, e passem para outras pessoas também, que você sinta que tem a necessidade. Essa live ela vai ficar gravada. Se não for a live, que seja as palavras que foram ditas aqui, porque muitas pessoas precisam passar, assim, entender um pouquinho do que está acontecendo dentro dela, para que ela possa sim fazer a virada de chave, certo? Então, um grande abraço, um ótimo decorrer de semana, né? Que a gente ainda tem a quinta, sexta aí para andar, para trabalhar. E seja luz e paz no caminho de muitas pessoas, porque o mundo está um pouco dolorido. E quanto mais a gente puder dar de amor, muito mais vai voltar pra gente. E a gente faz um mundo melhor. Grande abraço e até a próxima!